Localizada ao longo da costa dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, a Bacia de Campos contém vários reservatórios de petróleo, em lâmina d'água que varia de 80 a 3 mil metros, sendo hoje responsável por 86% de toda a produção de petróleo do Brasil. O Campo Papa-Terra, operado pela Petrobras em parceria com a Chevron, está situado na porção sul da Bacia de Campos, distante 110 quilômetros da costa da cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e igualmente afastado dos outros polos de produção da bacia. Descoberto em junho de 2003 com a perfuração do poço 4RJS 610, onde foi identificado um intervalo portador de óleo com 14,6 graus API em arenitos turbidíticos, o campo se estende por uma área de 183 quilômetros quadrados, em lâminas d'água que variam entre 400 e 1.400 metros. Para exploração e posterior delimitação do campo de Papa-Terra, foram perfurados 6 poços exploratórios que confirmaram a presença de volumes de óleo economicamente recuperáveis e elevado potencial de produção. O campo é composto por reservatórios de arenitos turbidíticos, muito porosos e permeáveis, cuja sedimentação ocorreu dentro de calhas formadas pela influência da tectônica salífera. Depositados entre o Cretáceo Superior e o Eoceno Médio, apresentam espessuras de até 150 metros, compartimentados por rochas vulcânicas e falhamentos com até 200 metros de rejeito. O reservatório é limitado a sul e a leste por falhas, e nos demais flancos por acunhamento. O campo é constituído por 5 diferentes reservatórios de óleos ultrapesados, o que faz da garantia de escoamento da produção fator relevante para a definição do método de elevação da produção e do conceito de seu sistema de plataformas de produção. O volume original de óleo in place é estimado em 1,75 bilhão de barris de óleo, com um volume total de óleo recuperável de aproximadamente 400 milhões de barris. Para a maximização do efeito de varrido, esperado com a manutenção de elevadas cotas de injeção de água, foi considerada a implementação de sistema piloto de injeção de polímeros para elevação da viscosidade da água, como estratégia para a melhoria do fator de recuperação do óleo presente na rocha reservatório. Soluções criativas e inovadoras com ganhos tecnológicos foram incorporadas ao projeto. O desenvolvimento da produção do campo considera a instalação de um sistema integrado de produção composto por um FPSO interligado à primeira unidade flutuante de produção do tipo TLWP no Brasil, com poços de completação seca, o que viabilizará o domínio desta nova tecnologia pela Petrobras. A TLWP é uma plataforma semelhante a uma semi-submersível, tendo como especificidade o seu projeto de ancoragem composto por tendões de aço tensionados, permitindo redução em seus movimentos e consequente instalação de árvores de Natal de completação seca, viabilizando a produção de óleo ultrapesado em águas profundas, abrindo nova fronteira para a produção de óleo de alta viscosidade em condições de reservatório. O desenvolvimento da produção contará com uma densa malha de drenagem do reservatório com 29 poços produtores e injetores de grandes diâmetros, longa extensão e afastamento, e com sistemas de contenção de areia gravel pack, sendo 13 produtores horizontais de completação seca interligados à TLWP, somados a 6 poços produtores horizontais e 10 injetores satélites ligados a um FPSO. A perfuração de poços a partir da TLWP contará com o apoio de uma sonda do tipo TAD, embarcação equipada com todos os sistemas periféricos de estocagem e fornecimento das facilidades requeridas para a perfuração de poços. Seu grande diferencial é permitir que a sonda de perfuração seja instalada temporariamente sobre a TLWP, o que viabilizou significativa otimização do projeto através da redução do porte e do preço da TLWP.
A TAD estará presente durante a campanha de perfuração dos poços por cerca de 2 anos e meio. A utilização de uma embarcação especial para a cravação dos revestimentos de 36 polegadas dos poços produtores de completação seca reduzirá a demanda de sonda de perfuração. Para a viabilização de um bom perfil da curva de produção, 4 poços de completação seca serão perfurados antes da chegada da TLWP, além de estar prevista a perfuração de outros 4 poços produtores de completação molhada antes da ancoragem do FPSO. A adoção de completação seca em lâmina d'água profunda viabilizará uma rápida intervenção nos poços para a manutenção das BCS de alta vazão, reduzindo os impactos na curva de produção. Os demais poços de completação seca serão perfurados após a chegada da TLWP. 2 sondas de posicionamento dinâmico darão sequência à perfuração de poços produtores e injetores satélites remanescentes, previstos para o FPSO. No mapeamento batimétrico para a caracterização do leito marinho da área, foi identificado um perfil irregular marcado por cânions profundos, atravessando o bloco no sentido noroeste-sudeste. Efetuou-se coleta de dados de geomecânica para avaliação da estabilidade do solo marinho, assim como foram levantados dados meteoceanográficos para conhecimento do perfil anual de ondas, correntes e ventos na área. Os poços de produção de completação molhada serão interligados ao FPSO através de árvores de Natal molhada e de dutos flexíveis com aquecimento elétrico. O desenvolvimento tecnológico de linha flexível com aquecimento elétrico tem como objetivo mitigar riscos de perda de produção nas repartidas dos poços quando a viscosidade do óleo tende a se elevar expressivamente. Os poços submarinos para injeção de água utilizarão árvores de Natal em piggyback e linhas flexíveis convencionais. O uso de embarcação do tipo SESV para instalação das árvores de Natal dos poços satélites reduzirá os investimentos. O FPSO terá a capacidade para processar 140 mil barris de óleo por dia, 350 mil barris de líquido, 1 milhão de metros cúbicos de gás, além da injeção de 340 mil barris de água, o que demanda um sistema de geração de energia da ordem de 98 megawatts. A embarcação possuirá tancagem capaz de armazenar 1,4 milhão de barris de óleo que serão transferidos por offloading para navios aliviadores. Na TLWP não haverá processamento da produção. Esta será transferida para o FPSO em fluxo multifásico através de linhas de transferência de fluidos, conhecidas como varal. Esta solução pioneira no Brasil impede o resfriamento da produção, conferindo melhores condições de garantia do escoamento quando comparada com a solução convencional, baseada na instalação de linhas apoiadas sobre o solo marinho. O uso de cabos eletroóticos em catenária entre as plataformas possibilita a transferência de energia elétrica do FPSO para a TLWP para o acionamento das BCS e das bombas multifásicas, minimizando o sistema de geração de energia na TLWP. Em função do pequeno potencial de produção de gás do campo e do consumo interno para a geração de energia, o projeto não requer a instalação de gasoduto, sendo prevista a reinjeção do gás excedente em reservatório adjacente durante os 4 primeiros anos de produção. A construção no Brasil das plataformas de produção do campo Papa-Terra, atendendo às melhores práticas internacionais de preço e prazo de implementação dos projetos, reflete a eficácia do Programa de Desenvolvimento da Indústria Nacional fomentado pelo PROMIMP, com atendimento de um conteúdo nacional mínimo e geração de emprego e renda, como vem sendo aplicado aos projetos da Petrobras. O desenvolvimento da produção do campo Papa-Terra é mais um grande desafio superado com a dedicação e a criatividade da indústria brasileira do petróleo, um marco nesta nova era da Petrobras. A Petrobras fez história e está fazendo o futuro.